Se entra hoje no Joelma, é permitido, na verdade, visitação, mesmo porque ele tem muitos andares completamente vazios hoje em dia. Completamente né? vazios. Completamente vazios. Muitas pessoas que vão não ficam, né? Porque escutam coisas, veem vultos, sentem energias estranhas, sentem calafrios. Vocês pediram e o Paulo Vasque voltou, tá aqui de novo para conversar com a gente. Paulo? Salve, salve. É Edifício Joelma, Paulo. Olha, tem livro, tem documentário, tem filme antigo, inclusive, tem várias coisas sobre o Edifício Joelma. É evidente que a gente não vai falar hoje sobre história, número de mortes, estatísticas e tudo mais. O que tem em volta do Edifício Joelma, da questão ocultista, se é que tem alguma coisa? Tem muita coisa, na verdade. Tanto que Joelma é um episódio, né, o incêndio conhecido por todo mundo, né? Tem projeção internacional. A minha intenção aqui como simbologista é justamente explicar o poder simbólico do nome, da energia do local, para a gente poder entender como isso se processa. Agora, para a gente poder entender essa história, a gente vai ter que, digamos assim, rebobinar o filme e ir lá para trás, né, no túnel do tempo. Na verdade, em algum momento hoje aqui a gente chega a tocar em cruzadas, tá? Mas vamos começar ali, território de São Paulo, antes da descoberta pelos portugueses aqui do Brasil, né? Aquele território era ocupado por tupinambás e principalmente tupiniquins. Eram as tribos ali, e ao contrário da imagem que a gente tem hoje das poucas tribos, né, que sobraram, né, no Brasil, os índios, na verdade, desta região, hoje Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. e tal, eles não eram muito amistosos, não. Né? Tanto que muitos deles praticavam o culto do canibalismo. Então, não comiam entre si, né? Mas eles conquistavam lá a outra tribo e, na verdade, comiam, na verdade, tudo bem dentro de uma mística, de um ritual, né? Aqueles processos. Então, quando os jesuítas chegam ao Brasil, e começam, na verdade, inicialmente o seu trabalho pelo litoral, Rio de Janeiro, etc. e tal, rapidamente tem-se a intenção de entrar dentro do anterior para propagar, na verdade, essa terra nova. E aí, chega-se ali numa região chamada Pátio do Colégio de São Paulo, linearmente é bem próximo, né, aonde está o Edifício Joelma, que hoje se chama Praça da Bandeira. Então, foram destinados 12 jesuítas, né, para essa determinada missão, e tinha um clérigo ajudante. Ele não era ainda totalmente iniciado, mas ele era ali o ajudante, o grande colaborador desses jesuítas. E aí eles começaram, né, a catequizar índios de uma pequena tribo que era amistosa, que era receptiva, e eles foram ganhando espaço ali dentro daquela catequese, estabelecendo o pátio do colégio, fundando, sem saber que estavam fundando, né, a Grande São Paulo. E só que essa atitude, desse crescimento, desse movimento, começou a incomodar os índios tupinambás, que eles, na verdade, começavam a sentir-se ameaçados pela presença dos portugueses ali. E aí, eles armaram, né, um grande cerco, né, e fizeram um massacre desses jesuítas, né? Na verdade, eram 14 jesuítas, mais o clérigo, sendo que os dois jesuítas principais e mais conhecidos, né, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles conseguiram escapar, porque aí isso é assunto para outra história. Os dois eram jesuítas, mas eles eram magos, então eles faziam alguns tipos de encantamento, então eles não eram vistos, eles desapareciam, Manuel da etc. Nóbrega e Anchieta, José de Anchieta. Dominava algum tipo de magia. Dominava algum tipo de magia, né? E aí tem outros eventos das histórias deles que não tem nada a ver com Joelma, né? E aí eles conseguiram escapar realmente dessa situação. Esse lance de magia que faz a pessoa sumir, ela consegue fazer. Existe. E existe muita prática religiosa dentro dos eclesiásticos da própria Igreja Católica. São Bento, que inclusive tem um Morro de São Bento relativamente ali na mesma linha, né, do Joelma, né? Que o São Bento, na verdade, também era um mago bruxo. São Patrick, né, da Irlanda, tem muitos São Cipriano, né? Tem vários históricos de bruxos, né, vinculados, na verdade, à igreja. Anchieta era um deles. E aí, eles conseguiram escapar, mas 12, né, jesuítas, mais o ajudante, eles foram literalmente ali chacinados e
jogaram os corpos dele ali no existente, na época, rio Anhangabaú, que deu o nome, na verdade, toda aquela localização. Né? Então eles foram jogados o Vale do Anhangabaú. Né? E é interessante que Anhangabaú, existem várias semânticas, na verdade, desse nome. Anhangá é o grande espírito, é o espírito de Deus, né? Um espírito de luz. Mas Baú, né, é do mal. Então, Anhangabaú seria o rio do mau espírito, o rio das águas mais, o rio dos malefícios. Né? Tinha uma história que ali havia muitos casos de suicídios depois, eu acho. Sim. Isso acabou, na verdade, acontecendo. Então, já tinha toda aquela parte de tribos que brigavam entre si, né? Então, o Brasil, antes da colonização, ele era meio sitiado. Então, essas coisas de Rio de Janeiro, de gangue, de facção, etc. e tal, isso já existia antes, né? Do Brasil. E aí é uma das leis do Feng Shui. Um local carrega a sua história e tem de repeti-la. Isso é uma das leis, né, do Feng Shui, e eu acrescento a palavra. O local carrega a sua história, tem de repeti-la e tem de replicá-la. Porque a partir do momento que alguma coisa acontece, aquela energia fica impregnada e ela vai crescendo, então, essa dinâmica social de facções que dominam, isso já existia com as tribos indígenas também? Já existia. E depois disso, antes ainda dos portugueses, né, os piratas que vinham aqui para saquear, então é todo um histórico que a gente está enraizado, né? E esse histórico que existia em São Paulo. E a gente tem essa ideia, Rio de Janeiro é muito violento, São Paulo é muito violenta, mas isso está dentro do histórico, na verdade, da cidade. Né? A gente não tem como, né, digamos assim, tem. Né? Mas não é fácil, na verdade, curar esse tipo de energia. O tempo foi passando, toda aquela região do Anhangabaú virou uma grande chácara, mas não é uma chácara de uma dimensão de uma fazenda, mas tinha o nome de chácara, que era a chácara do chá, por isso que existe o viaduto do chá, né? Que ele cortava, ele passava por cima dessa chácara. O viaduto é mais recente, né? Antes, o Vale do Anhangabaú tinha lá o rio com a chácara, de chá mesmo, chá preto, né, que a gente utiliza, e mais colado no Anhangabaú, agrião, né? Para quem não sabe, agrião só nasce na beira do rio, na beira do vale, né? Ali. E quanto mais sujo é a água, mais gostoso é o agrião, tá? Então tem esse processo ali. Então, embora, né, agrião, chá, quem trabalhava ali era mão de obra escrava. E exatamente aonde foi jogado os corpos, né, dos jesuítas. Mais tarde ergueu-se um pelourinho para castigar, né, esses escravos. Né? E ali, na verdade, então, tem toda aquela energia de sofrência, de dor. Né? Já tem uma crescente, né? Os índios que mataram os jesuítas, que jogaram os corpos, vieram os escravizados, criou-se um pelourinho para castigar os escravizados, onde estavam os corpos que foram mortos. E com a prévia, né, dos índios que comiam os índios, né, das outras aldeias que estavam ali. Antes, né, dos jesuítas. Né? Então tem todo esse histórico. Aí, mais tarde, começou, inclusive aquela região ali do Vale do Anhangabaú é uma das que mais se modificaram em São Paulo, tá? E aí, entrando em outros assuntos, como a cidade, ela foi fundada, né, ali no Pátio do Colégio, naquela região, toda aquela região central do Pátio do Colégio, Liberdade, Anhangabaú, República, né, que é a parte inicial da cidade, isso tudo é chamado chakra básico da cidade de São Paulo. Aonde a cidade, na verdade, é fundada é por onde ela começa. Então, por onde começa a energia. E chakra básico... Então, as cidades também têm chakras. Tem chakras, né? O nosso chakra básico da cidade se estende do Pão de Açúcar, mas principalmente ali Praça 15, onde tinha o Morro do Castelo, etc. e tal. No chakra básico, nós temos as energias mais densas. Né? Então, em São Paulo, onde temos as energias mais densas, que são as energias mais iniciais. Né? Por falar nisso, né, no chakra básico, também estão ali as energias vinculadas aos instintos sexuais. No evoluir da história do crescimento de São Paulo, depois que a chácara foi desativada, aquilo ali virou um grande parque.
né? Hoje é um parque de pedra, né? Tem um mergulhão ali que corta ali por baixo, né? E tem toda aquela... É onde tem grandes eventos, né? Na verdade, muita coisa de política, né? Porque é um vale mesmo, imenso, na verdade, por aquilo. Mas, inicialmente, foi feito um grande parque, estilo europeu. E virou um local de rendezvous, né? Então, muitos, né, homossexuais iam lá para poder ter sexo livre, isso em 1800 e pouco. Tá, né? Coisa lá, sexo livre, muitos casais iam para lá, eram lugares de prostitutas, né? Etc e tal. Então tinha aquela energia meio lasciva, né? Toda vinculada com o chakra básico ali. Aí foi, na verdade, mudando, aí começaram a tirar esse parque, ele começou a ser diminuído, começou a se fazer uma via expressa ali, e aí aquela região começou a ser loteada, e aí nós temos uma casa, né, construída, onde hoje, né, é o edifício Praça Bandeira, a Joelma, onde ocorreu um dos crimes mais famosos do Brasil, chamado o crime do Poço. Sim. O crime do Poço, né? O endereço do crime do Poço, se não me falha a memória, Rua Santo Antônio 51, se não me engano. Mas a Rua Santo Antônio, ela fica meio paralela à 9 de julho, onde fica a entrada principal do edifício Joelma. Então ela pegava ali a lateral. Né? Então, o edifício Joelma, para quem não sabe, ela fica numa meio que bifurcação. Uma bifurcação. Né? Ele tem um formato triangular. Daqui a pouco a gente vai falar do formato do Joelma, né, pelo Feng Shui, que não é legal. Inclusive, né, o Joelma, ele tem um formato, né, meio estranho. Ele visto de cima, né, ele lembra uma pomba, ou seja, ele tem uma torre, né, comprida, central, mas ele tem como se fosse duas asas que crescem. Ele tem um formato total triangular ali. Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Vamos voltar lá para a casa do crime do Poço. Né? Então tinha um professor extremamente novo, provavelmente tão recém-formado, porque ele tinha 20 e poucos anos, e que ele morava na casa com sua mãe e duas irmãs. E um dia, a pretexto da sua profissão, porque ele era químico, ele chamou o pessoal para cavar no fundos da casa um grande poço, tá? Para seus estudos. E os operários ali estranhavam porque ele mandava cavar mais. Nunca estava, na verdade, o suficiente. Os policiais, depois do crime, etc. e tal, associavam, né, já com uma intenção prévia de matar a família, jogar os corpos ali dentro. Eu não sei exatamente qual era a intenção, mas conhecendo as energias, né, ou seja, esse poço ia levar a água, a mesma água do Anhangabaú, né, a mesma água, então, do rio Maldito. E cavou o subsolo, onde tinha todo um histórico, na verdade, de tragédia. Quando você faz escavações, você libera alguma coisa que estava enterrada ali, né? Então, como se fosse uma maldição, na verdade, solta. E aí, até hoje, não se sabe, na verdade, o motivo porque ele assassinou a mãe e as duas irmãs, jogou as três, na verdade, lá dentro do fosso. Existem várias suposições, que a mãe não concordava com o namoro que ele tinha, né, com uma enfermeira, e outras pessoas, né, falavam que ele não gostava da família porque as mães eram doentes, davam muito trabalho, então ele queria se livrar. E aí ele jogou os corpos lá e deu uma viajada para o sul. E aí, no sul, quando ele volta, ele fala para os vizinhos que teve um grande acidente, que a família teria morrido. Um vizinho, que era inspetor de polícia, achou a história, na verdade, meio estranha e chamou a polícia e levantou que não tinha nenhum tipo de acidente naquela rodovia, naquela época, naqueles dias, e que não havia casos de mortes, etc. e tal, e mandou a polícia para lá. Né? Aí, quando chegou lá, foram perguntar o que era aquele poço, etc. e tal, ele falou, não, era para os estudos dele, que não sei o que, ele se apavorou, entrou no quarto, deu um tiro na cabeça, suicidou. Né? E aí, dentro daquele processo, a casa ficou lá abandonada, ninguém queria. Veio o processo de crescimento de São Paulo, e aí todo aquele quarteirão, né, incluindo a casa dele, foi demolido para se erguer o Joelma. Só que, né, o incêndio, ou seja, o prédio foi concluído em 72, o incêndio foi em 1º de fevereiro de 74, vai fazer 50 anos agora, do caso do incêndio. É justamente em 74 que nós temos São Paulo perfurada para a inauguração das obras do metrô.
que ocorreriam naquele ano. Cada vez né? piora. Que ocorreria naquele ano, se não me engano, setembro, por aí daquele ano. Mas já estava tudo sendo perfurada ali. Inclusive, o metrô do Anhangabaú não foi o primeiro trecho a ser utilizado, mas foi inaugurado exatamente um ano depois do incêndio do Joelma, mas já estava todo o processo de perfuração ali daquela parte, e o metrô do Anhangabaú relativamente é perto ali dentro do processo. Até hoje eu não sei, já tentei pesquisar isso daí, o porquê do nome Joelma, se era o nome de algum da mãe do arquiteto, do bando de engenheiro, eu não sei, mas eu fui pesquisar, né, na verdade, né, se era em homenagem à mulher da Chimbinha, né? A gente não sabe, né? Mas a numerologia de Joelma, somando o somatório Joelma, dá 20. No tarô é a carta do julgamento, balanço das almas. E esse número é um número bastante impactante. Né? Em 2020, agora nós tivemos um impacto da pandemia no ano 2020, né? Que era o grande balanço, na verdade, das almas. Né? Então ele já carrega essa energia de separar, na verdade, o joio do trigo dessa determinada maneira. E aí, agora, Joelma é feminino de Joel, que pelo nome em hebraico, Yoel, não quer dizer nada demais. Ou seja, o nome quer dizer o Deus Supremo, né? Ou seja, o Criador, Deus. Né? Seria, na verdade, um nome positivo, e o formato é um formato que podemos classificar como se fosse o formato do Divino Espírito Santo, né? Alguma coisa ali. Mas se a gente for estudar a palavra Joelma, né, de maneira separada, o significado de Jó é aquela pessoa que tem obstinação, que tem dedicação, que tem paciência, que não desiste. E o significado de Elma é proteção. Então, na verdade, no cataclisma, né, sobreviveu quem teve paciência, quem teve persistência. Que a maioria das pessoas que morreram no Joelma morreram por desespero. Entraram nos elevadores, né, por desespero. Se jogaram dos prédios por desespero. Né? Foram, acho que, mais de 40 pessoas que se jogaram, na verdade, do prédio ali. Né? E aí teve todo esse acidente. Né? Teve gente, inclusive, pelo menos o filme do Joelma mostra isso, teve gente, inclusive, que se jogou no fogo. As escadarias pegando fogo, e o pessoal se jogou no fogo tentando fugir de alguma forma. Eu não sei se é bem se jogando no fogo, porque aqueles gases, na verdade, são sufocantes, né? Então, o Joelma era todo construído com material muito revestido, na verdade, com material muito inflamável. Então, era moda na época, o carpete, era todo mundo aqueles cortinões enormes de juta, divisórias de madeira. Então, tudo era muito inflamável. Mudaram, inclusive, muitas regras depois do Joelma, né? Sim, é para isso. Eu até fiz, né, o mapa astral, não do edifício Joelma, mas do momento do acidente, né, e a gente percebe que muito do histórico, né, na verdade, está ali colocado. Então, deixa eu só procurar aqui o Aproveitem, mapa. gente, vão compartilhando, curtindo, comentando, e tem aí também para tornar-se membro as categorias, vocês podem escolher o valor, os prêmios, tudo isso, tá ok? Também vocês podem, cada categoria de membro tem um benefício. Então clica, você vai saber qual o benefício você vai ganhar. E não esqueça de compartilhar, né, gente? Compartilha, aumentar sempre a audiência, botar comentários também. A gente está aqui novamente com o Paulo Vaz, que foi pedido de muita gente também. E hoje falando sobre o edifício Joelma, Paulo. 50 anos agora do sinistro, depois, né? 50 anos depois. Tinha 6 anos de idade, na hora do acidente eu estava na escola, né? Você se lembra? Lembro. O que me chamou muita atenção quando eu cheguei na escola era praticamente as primeiras reportagens ao vivo, transmitidas ali via satélite, né? Verdade que era tecnologia, aquilo obviamente tomou o ano todo. E aí na época tinha 2 grandes revistas, a Manchete e Fatos e Fotos. Né? Eu considerava a Manchete o Facebook da época e Fatos e Fotos o Instagram da época. Né? E aí, na verdade, eu estava acostumado a ver Fatos e Fotos só coisas boas. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma Fatos e Fotos só de tragédia. Né? Com todas as fotos, os negócios ali, porque aquilo me impactou bastante. E aquela coisa de assinatura de revista, chegava em casa, aquilo ficava olhando aquilo ali. Né? O pessoal que está nos vendo, aquela energia. Sim, a gente está falando de uma época em que não era no smartphone, tá? A foto era papel. Pesquise no Google ali os mais jovens. Papel é uma questão igual do caderno. É que a gente é meio dinossauro. Dinossauro. Né?
É diferente. Não dá para dar zoom também na foto. Tá? Não dá para dar zoom. E muita coisa, né? Um dos grandes motivos do Joelma, porque ali praticamente 7 dos andares era da Crefsul, é banco, né? Então era quantidade de papel gigantesca e praticamente o restante dos outros 3 andares era misturado, ocupados. Então, só para deixar claro para nossa audiência, residencial Não. Era só comercial. Eram muitos andares de estacionamento. Eram 10 andares de estacionamento. Inclusive, vocês tiveram um take da fachada, etc. Então, vocês forem contar, vocês não vão conseguir contar 10 andares visíveis ali. Tem gente que vai contar 6, tem gente que vai contar 8, tem gente que vai contar 9. Vocês não vão conseguir identificar os 10 andares. Mas o primeiro habitado, o primeiro de escritórios era o 11º em diante. É porque a parte de estacionamentos era feita em espiral. Né? Então, você não consegue contar os 10 ali, mas devia ter 10 paradas de elevador, né, ali dentro do processo. E esse movimento em espiral em Feng Shui é muito ruim. A gente chama isso de olho da serpente. Isso é um vórtice que gira algum tipo de energia, né? No caso do Joelma, a energia que está no subsolo, a energia maligna que está no subsolo. Tá? Era receita para dar merda. Era receita para dar merda, né? Na verdade, prédios circulares, se a gente for estudar por aí, todos os prédios circulares no mundo têm algum tipo de problema. No Rio de Janeiro, etc. e tal, tem um problema energético dentro dos prédios circulares. Mas Por quê? Porque a energia fica circulando. A energia fica circulando. A energia fica confusa ali dentro. Mas no caso do movimento em espiral, isso é pior. E né? aquelas escadas, fugindo um pouco do assunto, aquelas escadas em espiral dentro de casa, não é legal? Não é legal. E não é legal mesmo por se a escada em espiral ainda tiver o piso, ele não for só o piso vazado, né? Ainda é melhor porque a energia consegue ainda subir aquilo ali. Se o piso for vazado, a energia, na verdade, para por aí e nem sobe. Tá? Então, o Joelma tinha esse problema estrutural. Mas aqui eu abri o mapa, e aí vou mandar depois o print para vocês. E aí o que mais me chama a atenção, quando eu vi o mapa assim, eu vi um grande triângulo. Um triângulo equilátero perfeito que é considerado em qualquer mapa uma coisa maravilhosa. Para data, para o horário exato quando começou o incêndio, 8h50 da manhã. E aí, digamos assim, que isso? Tem alguma coisa errada aqui dentro desse processo. Aí eu fui ver o vórtice, ou seja, esse triângulo está apanhado em Saturno. Saturno é o planeta do karma. Hoje, 2024, estamos no ano de Saturno, dentro de um grande ciclo de Saturno. Joelma, né, no ano do incêndio, era um ano de Saturno. Tá? Saturno é o senhor do karma. Ele estava no fundo do céu, na casa 4, onde fala das raízes de resgate kármicos. E aí, numa das outras pontas, estava Urano, que fala dos grandes acidentes, dos grandes cataclismas. E na outro eixo é Mercúrio, que é planeta da comunicação. Então esse eixo maravilhoso, na verdade, é por isso que hoje, 50 anos depois, estamos falando do Joelma. Ou seja, um acontecimento que entrou para entrar para a história, inclusive para mudar as leis. Porque 2 anos antes tivemos o incêndio do Andraus, que não aconteceu nada. Nenhuma norma foi feita para evitar incêndio e para melhorar toda a situação. E teve morte nesse outro incêndio? 26 mortes. Né? Não é desprezível, mas não se iguala, né, ao Joelma, que foi quase 180 e poucas mortes, né, e 300 feridos. Né? Então, a proporção é enorme. Né? Pra vocês terem uma ideia, em acidentes em prédios, o Joelma só perde para o ataque de 11 de setembro do World Center. Né? Então, e aí foi um ataque, né? Mas assim, de cataclisma por si, né? Ou seja, o Joelma ainda é o recordista mundial. Né? Então essa popularidade, ela estava salientada nesse eixo, né? Nesse grande triângulo positivo que existe dentro do processo. Marte, que é o planeta incendiário, estava na casa 2 do Joelma, e a casa 2 do Joelma estava em Touro. Touro, ele rege justamente todo o sistema financeiro. E ali naquele prédio só tinha banco e instituições seguradoras. Então, já tem essa energia incendiária. Ele faz... Trabalhar em banco é trabalhar com energia incendiária. Ele está em Touro, que na verdade é um dos piores lugares para esse Marte estar, onde ele fica, na verdade, mais fraquinho. E ele faz uma quadratura com o Sol. O Sol é o planeta, na verdade, da vida.
né? Então, uma quadratura tem alguma coisa incendiária, na verdade, tirando a vida. O Saturno, que eu já falei dele, que era o regente do ano, que na verdade está dentro daquele eixo positivo, ele está em conjunção com a roda da fortuna, que é um ponto kármico, né? Então, é como se fosse um resgate kármico de almas. E aí, uma das pessoas falecidas dentro do prédio, né, Volkmar, deu origem até o filme Joelma, 23º Andar, que foi feito em cima de uma psicografia de Chico Xavier, né, da própria Volkmar. E aí Chico Xavier fala, né, nos seus relatos, que todas as pessoas que morreram no Joelma eram resgate kármico coletivo, geralmente acidentes são resgates kármicos coletivos, de cristãos das cruzadas que, dentro do processo da Inquisição, incendiavam pessoas. Então, todas aquelas pessoas, né, que morreram, né, na verdade, tinham um karma, na verdade, coletivo, né? As que escaparam, não. Estavam dentro daquela seleção natural, né? As que tinham fé, dedicação, na verdade, se conseguiram se escapar. E Volkmar, na verdade, foi dentro desse processo. Então, essa roda da fortuna, no fundo do céu, dentro das raízes, traz toda essa samsara, tudo isso que a gente está falando, todo esse passado e ainda mais, né? A energia daquelas pessoas, os erros daquelas pessoas, as dores daquelas pessoas de vidas passadas. Então, houve um resgate, na verdade, coletivo aí de alguma forma. A gente sabe que em todas as religiões o suicídio é condenado. Sim. Neste caso que você está falando que é um karma, né, e um resgate karmático, né, se a gente pode falar isso. A pessoa que se joga no desespero, ela é considerada uma suicida? No desespero, pois é, né? Quem sou eu, na verdade, para julgar. Sim. Mas aí eu vou partir da filosofia de um menino índico, não é mais menino, ele deve estar com 30 anos. Só para deixar claro, se joga no desespero com o prédio pegando fogo, não é um suicídio comum. Mas pode ser uma espécie de uma escolha, como eu quero morrer. Sim, né? Mas segundo Matias de Stefano, que na verdade é uma criança índigo, hoje não é criança, está com 30 anos de idade, né? Ele tem uma filosofia meio diferente, né? Ele tem uma filosofia que não existe certo, que não existe errado. Então, existe o melhor caminho e o pior caminho. Então, a partir desse princípio, né? Você está escolhendo, de repente, a maneira mais complicada de fazer a tua passagem, né? Mas não teria, na verdade, o certo ou o errado. Urano, que é o planeta dos grandes acidentes, ele vai estar colocado justamente na casa 8, que é a casa da morte. E aí, Urano também fala da coletividade, morte coletiva. Plutão, que é o planeta que rege a morte, né? Ele está localizado em Libra, mas ele está retrógrado, né? Então, na verdade, mostrando que o incidente ainda poderia ter um número maior de pontos falhos. Isso me fez lembrar uma outra coisa, que a Lua, que fala do elemento água, né? Ela está na casa 3, mas ela está em quadratura com a energia do Sol. E aí o que acontece? Lua rege a água, quadratura é tensão. Grande parte, né, do problema foi que, na hora que tentou se apagar o fogo, não tinha água naquelas mangueiras internas do prédio. Não tinha água, porque eles tinham o hábito do prédio desligar a água alguns dias para a lavagem dos carros que ficavam abaixo. Só para a nossa audiência, o incêndio começa às 8h50 da manhã, então tinha começado o expediente. Tinha começado o expediente, em São Paulo tudo começa cedo, então praticamente a totalidade das pessoas que estavam dentro do Joelma, né, já estavam lá dentro. Tá? E Marte, então tinha a deficiência da Lua na quadratura com o Sol, e tínhamos um Marte, que é o regente do fogo, em quadratura com Júpiter. Tá? E Júpiter é o elemento expansivo. Então, na verdade, o fogo se alastra rapidamente. Né? Tanto que não foram os bombeiros conseguiram apagar o fogo do Joelma. O fogo acabou sozinho porque não tinha mais o que queimar. Tá? Não tinha mais o que queimar. E se a gente parar para pensar, 8 e pouco a 11 e pouco. Né? Então, em menos de 4 horas de incêndio, foi consumido, na verdade, quase a totalidade do prédio. As pessoas que conseguiram se salvar foram as que conseguiram descer a escada rapidamente. O elevador, a gente sabe que, na verdade, não se deve entrar em elevador em caso de incêndio, mas eles conseguiram fazer, cada um às 4, né? 4 viagens, salvando algumas pessoas. Né? Algumas pessoas ficavam numa marquise, num pedacinho do prédio lá de fora que não pegou fogo,
tempo, e muitas dessas, né, foram conseguindo ser resgatadas, inclusive muitas horas depois do término do incêndio, e os helicópteros não tinham como subir. Inclusive, muitas pessoas morreram porque estavam na cabeça o caso do Andraus, onde as pessoas correram para o topo para se salvar de helicóptero. Né? Só que o Joelma não tinha aquela laje, era tudo inteira de amianto, né? Para você ter uma ideia, a temperatura do incêndio chegava a 700 graus, né? E 700 graus derrete alumínio, derrete vidro, né? Etc. E tal. Então muitas pessoas que estavam lá em cima morreram, queimadas, asfixiadas, etc. E tal. Então tem todo esse histórico, né? Na verdade, meio pesado. E aí vem um problema, né? Eu costumava, botei no passado, falar muito bem, né? Enquanto muita gente critica, né? O norte-americano, porque Norte América tem muito aquele problema dos serial killers, daqueles massacres coletivos, etc. e tal. E sempre que havia um atentado daquele, no McDonald's, numa escola, etc. e tal, no cinema, o americano vinha, demolia aquilo tudo e erguia um grande parque no lugar. A natureza é a única forma de curar esse tipo de energia, de neutralizar, de cicatrizar essa mácula. Né? 11 de setembro, o atentado de 11 de setembro, Torres Gêmeas, eles não tiveram, né, a mesma umidade, né? Fizeram lá aquele monumento meio, eu acho até meio macabro, né? Aquele poço sem fundo negro ali, etc. e tal, mas ergueram, né? Torres mais altas ainda ali dentro do processo. Um local carrega essa história e tende a se repeti-la, não deve ter muita coisa boa no futuro, né? Do World Trade Center, não deve ter coisa muito boa no futuro do Joelma, né? A Boate Kiss, né, tem um projeto de fazer um memorial com o nome das vítimas e tal. Isso é um motivo para outro arquivo estranho, que tem outras coisas fantásticas, assim, envolvendo. Eu quero até te propor aqui ao vivo que tu investigue um outro caso para futuramente vir aqui, que é um caso que tem muita ligação com a minha família, que é um incêndio que aconteceu no Rio Grande do Sul, do edifício Renner, anos 60, salvo engano. Sim. Porque a minha mãe trabalhava nesse prédio e ela tinha saído um pouquinho antes do prédio pegar fogo. Foi um grande incêndio no Rio Grande do Sul, onde ficavam as lojas Renner, e teve esse incêndio. Se tu puder daí investigar, assim, pra gente conversar no momento. Vou dar uma investigada. A minha mãe escapou porque ela acabou o expediente e ela saiu, e o pessoal que ficou depois, teve o grande incêndio do prédio Renner. Paulo, falamos em almas, certo, né? Falamos em almas que escaparam, almas que carregavam karma e tudo mais. Sabe-se que o cemitério onde estão enterrados muitos dos mortos no edifício Joelma, alguns funcionários do cemitério já deram entrevistas em outros canais, dizendo que ali deixam sempre copos com água nesses túmulos, porque à noite tem pessoas que têm sentimentos ruins, outros que escutam vozes de pessoas se lamentando, e aquela água acalma e para esse barulho. Pode nos dizer sobre isso? Isso é verdade. É no cemitério de São Pedro, de São Paulo, onde foram levadas 13 corpos que foram encontrados dentro de um elevador, praticamente fundidos pela temperatura, né? Então tiveram trabalhos, na verdade, de separar esses corpos. Ficou-se semanas no necrotério esperando aparecer alguma pessoa reivindicando o sumiço de algum parente. Misteriosamente, ninguém sabe quem foram essas almas que estavam unidas ali. Mais uma vez, o número 13, mesmo número de pessoas, de jesuítas, com o clérigo morto, né? Ali dentro da situação. Chegamos aí dentro desse processo. E a gente não sabe, né, quem eram essas 13 pessoas. Eu acho muito estranho. Até que os túmulos não tem nome, não tem nada, né? Ter 13 corpos não reivindicados dentro do Joelma, não acho tão estranho. Mas 13 corpos juntos, que foram ali, que ninguém sabe que não era funcionário do banco, que não era funcionário da seguradora, que família nenhuma reivindica, que ninguém dá falta, né? Se vocês entrar ali, porque entrei, né, no site ali, pessoas desaparecidas em São Paulo, né, no ano 74, vai ter mais 8 pessoas ali desaparecidas na época, né, ditadura militar, por crimes políticos. Todas desaparecidas depois, na verdade, do Joelma. Esse culto das 13 almas se popularizou à beça, né? Então hoje muitas pessoas em qualquer lugar do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, vão nos cruzeiros, né, pedir as 13 almas benditas,
né? E muitos milagres são atribuídos por essas almas, né? Então, o coveiro, né, que tomava conta lá, começou a escutar os gritos na madrugada, era motivos de dor, ninguém sabia direto, ele localizou que vinha ali dos túmulos, aí ele lembrou da onde vinha e jogou almas, e aí as vozes cessavam imediatamente. Então, começou-se o culto das 13 almas benditas, né? Se você chegar lá no cemitério hoje, é tudo muito enfeitado, porque tem muitas águas, muitos copos d'água, muitas flores, e se ergueu uma capela feita pelos próprios fiéis das 13 almas, em frente, na verdade, aos túmulos, que me chamou muita atenção, uma capela pequenininha e que tem pintado ali, em cima da porta, um Divino Espírito Santo com a Bíblia aberta atrás, o mesmo formato do Joelma, bicho de cima, né? Eu achei muito interessante, com certeza ninguém fez essa analogia, mas me soa muita atenção. 13 almas, né, que pode ser um reparo, né, aquela coisa do replicar, né, eram 12 jesuítas mais o clérigo, 13 almas que apareceram, né, ali. E o que se deve fazer em relação a essas 13 almas? O que é recomendado? Tem algum procedimento para aliviar a dor kármica? Tem alguma coisa? Na verdade, existe uma vertente, né, que diz que toda alma penada, né, todo fantasma, toda alma penada, está vinculada a uma morte não natural, a uma morte trágica, traumática, ali de maneira geral. E a maioria não só dessas 13 almas, mas dos mortos do Joelma tem um processo kármico. Tanto que se entra hoje no Joelma, é permitido, na verdade, visitação mesmo, porque ele tem muitos andares completamente vazios hoje em dia. Completamente vazios. Né? Continua sendo comercial? Continua sendo comercial, tem algumas poucas empresas lá dentro, mas ele é 80% vazio, né? Quem quiser imóvel barato, em São Paulo, comercial, já sabe, na verdade, onde comprar, mas muitas pessoas que vão não ficam, né? Porque escutam coisas, veem vultos, sentem energias estranhas, sentem calafrios. Então, inclusive... Se te dessem de graça um imóvel lá, tu queria? Bom, eu trabalho com essas coisas. A nível de pesquisa, eu ficaria ali. Ficaria ali sim, mas eu sou exceção, né? Eu não recomendaria. Eu não recomendaria para qualquer um de maneira geral. E ali ficou um foco, na verdade, do negativo. E da mesma maneira que um espírito de luz, ele segue ali o rastro de uma vela, né? O espírito de trevas, ele segue a escuridão. Então tem um eixo de escuridão que cada vez se fortalece mais dentro daquela área, onde atrai espíritos trevosos, que não tem nada mais a ver com a energia do Joelma. Então muitos dos desencarnados, errantes, desesperados, hoje migram para aquele tipo de portal. Né? Então, uma região mas o que leva ao incêndio são as energias vinculadas àquele passado que tu nos contou. Aquele passado. Né? E podemos esperar coisa pior para o futuro se aquele prédio não for literalmente demolido e embora energias trevosas estejam ali porque procuram, mas aquelas energias do passado estão ali também ainda. Estão ali. E aí é detalhe interessante, né, que o crime do poço ele é acionado quando o dono da casa, o rapaz, resolve caçar um poço para liberar aquela energia. Joelma, né, eclode quando na verdade começam a furar São Paulo para a construção do metrô. E aí aquela liberação da energia. Quando a gente sabe, na verdade, poeira, ela se acomoda para o chão. Então toda a energia negativa, ela vai para a Terra. Né? A Terra é um grande eixo a Terra e a água, elementos femininos que ficam embaixo. São grandes eixos, na verdade, de absorção das energias negativas. E lembrando, né, que aquilo ali ficava o rio, na verdade, né, ali na frente, onde já tinha aquela energia de ser o rio das águas mais. Né? Então toda essa energia está enfronhada ali dentro daquela energia do subsolo. Deixa eu te fazer duas perguntas, Paulo. Primeira, se você já esteve no Joelma e se foi a experiência mais sinistra, vamos dizer assim. Né? A experiência energética mais carregada que você teve em São Paulo. Ok, tive sim. Confesso que a primeira vez eu cheguei, fiquei ladeando, etc e tal, entrei no hall, saí, etc e tal, né? Mesmo porque eu não sabia, na verdade, como me comportar lá dentro. Né? Mas aí a segunda vez eu olhei, etc e tal, e aí eu cheguei, né, pro rapaz da segurança e falou, eu tô procurando sala comercial, quero visitar. Aí ele falou, fala lá com não sei o que, lá, me deram 2 chaves na mão. E eu fui pro 22º andar, que estava vazio. Que foi um dos mais afetados. Foi um dos... Bom, todos foram afetados a partir do 12º, né? Só o 11º
que salvou do incêndio, porque o fogo, né, igual o fogo da vela, o fogo da boca do fogão, ele caminha para os lados e para cima, ele não desce, né? Então desce o primeiro andar, que era de escritórios, não foi afetado, e toda a base, né, onde estavam os carros, etc. Nenhum carro foi queimado? Não foi. Né? E é interessante que, embora o incêndio tenha atingido 700 graus, né, a nível interno, né, que é de derreter metal, de derreter vidro e tudo mais, né, a estrutura do Joelma ficou perfeita, tanto que 4 anos depois fizeram a reforma e permitiram reabrir, né, de maneira, para mim, inconsequente, mas a estrutura, né, manteve-se firme e sólida. Mas aí quando eu tive lá essa experiência, não vou falar que foi a sensação aí você foi, mais sinistra, não. Você foi até o 22º andar? Foi, e fiquei bastante tempo, e se eu falar que eu vi alguma coisa, não vi, né? Mas era um dia quente, na verdade, em São Paulo, né? Janelas estavam, né, abertas, não ventava lá fora e fazia um frio do cão como um ar-condicionado, na verdade, muito potente. Então, é meio estranho. Você escuta sons que você não sabe se ecoa de outras salas, né, etc e tal, mas é meio sinistra a experiência. Porque os andares estão ainda corridos, eles não estão divididos. Como aquilo, na verdade, eles eram corridos, as pessoas faziam divisórias, então os andares são locados por inteiro, né? Então é aquela dimensão enorme, né, ali. Saí dali meio travado da coluna, podemos dizer assim, né? Ou seja, com algum encostozinho ali, foi comigo embora, né? Que eu tive que trabalho de tomar banho de limpeza, etc e tal. Mas é interessante que o Joelma, ele tem uma mística. Muitas pessoas que viram isso, né, igual eu, criança, etc e tal, ficaram com essa imagem no subconsciente. Eu tenho muitos clientes de São Paulo que vivem e mexem e falam de Joelma assim do nada, né? Tô lá conversando com a pessoa manda print do Joelma, fala do Joelma, etc e tal, porque isso está dentro do inconsciente, na verdade, das pessoas. Né? E foi o lugar mais pesado que você foi? Não foi. Eu estive num museu ali em São Paulo, perto da Estação da Luz, que tinha sido um presídio, na verdade, do passado. Ali a energia é realmente sinistra. Quando você visita, porque é um museu, mas ainda tem algumas celas que mantiveram ali como era, né? A caminha, o assento, o local de tomar banho, etc e tal. A energia dali era muito densa. Não é o lugar mais sinistro que eu pisei, não, né? Mas nunca permaneci no Joelma à noite, na verdade, que diz que é onde aparece a maior parte dos experimentos. A maioria das pessoas que vão trabalhar no Joelma, que arriscam, elas não conseguem ficar, na verdade, muito tempo, porque elas ficam meio assustadas. Porque, como eu falei, aquilo é um vórtice de energia negativa e cada vez, né, vai mais, né, energias ali para fortalecer aquela egrégora. Então vai chegar um determinado momento onde nós vamos encontrar, infelizmente, algum outro desfecho esquisito para aquela área. Tá? Paulo, as pessoas que morreram, essas almas no Joelma, foram para onde? Tem como saber? Tem como prever isso? Vamos lá, né? Tem algumas pessoas, poucas, né, que morreram, na verdade, meia conformadas, não no desespero, como é o caso, né, da história narrada no filme, que tem baseado no Chico Xavier, né, ali onde ela era espírita, frequentava a casa espírita. Inclusive, a mãe dela soube que o irmão, quando reconheceu, o irmão trabalhava no 10º andar, ela estava no 23º andar, né, e o irmão que reconheceu o corpo no IML e não teve coragem de contar a morte para a mãe. Só que a mãe era espírita, trabalhava não com uma mesa Ija, mas com um baralho de letras, né, que funciona de maneira parecida, e a filha já tinha se comunicado, meu irmão já me achou, eu estou bem, não me desespera, etc e tal, e marcou data para mãe ir conversar com o Chico Xavier, onde ela faria todo o relato, e aí na data foi em junho do mesmo ano, né, ela foi lá no Chico Xavier e ela fez, né, o determinado relato. Então tem algumas almas que têm a compreensão do espiritual, etc e tal, que sabe que na verdade não está ali à toa, que morreram, né, entre aspas, dentro daquela sensação de paz, de entrega, e que conseguiram, na verdade, evoluir, né, positivamente. Mas a maioria das almas morreram, na verdade, no desespero, né? E aí a gente precisa, né, de muita oração, na verdade, para essas almas se encontrarem.
né? Porque a tendência é elas estarem presas dentro do umbral, né? E o umbral não é um local, né? O umbral é uma dimensão. Então essa outra dimensão umbralesca está na mesma dimensão tridimensional do Joelma hoje. Então não só está lá as almas dos escravos, as almas dos jesuítas, as almas dos índios que foram comidos, na verdade, pelos adversários, né? Todos os malandros e prostitutas que, na verdade, antes morreram, na verdade, por ali. Como outras almas que estão vagando ali e entram dentro daquele portal frequencial, né? Então, eu tenho algum tipo de sensibilidade. Então, você, quando chega ali na porta, né, do edifício da Praça da Bandeira, né, o antigo Joelma, você sente uma energia mais estranha. Quando você se afasta dali, você percebe uma clareza. Até onde tem o mergulhão ali, onde tem o chamado parque, que não é parque, tem poucas árvores ali, etc e tal, mas já tem uma outra coisa, já sente um clarear, na verdade, daquela energia. Então tem uma energia realmente densa, né, dentro daquele processo. E o que tu recomenda para a pessoa que vai no Joelma, se sente mal e sai do Joelma, o que ela deve fazer? Na verdade, o que eu fiz, tá? Então eu saí dali, fui para a Liberdade, que é relativamente próximo ali. Tem uma igreja que também justamente ficava em frente a um pelourinho que ficava ali na Liberdade também, né? Onde é uma das poucas igrejas do Brasil que ainda se permite acender velas dentro da igreja. Então o subsolo da igreja é justamente para as almas. E lá tem um culto das almas benditas também dentro dessa igreja. Então eu acendi velas ali dentro do processo e depois subi para cima, para a capelinha mesmo, não tem nome de igreja, mas é uma capela, e sentei, né, no banco de madeira, fazendo, na verdade, oração, né, para aquelas almas ali. Inclusive, bancos de madeira, né, eles não são de madeira à toa. A madeira, ela tem a capacidade de absorver a energia negativa. Então, até mesmo se você não sabe por que estou com uma dor de coluna, etc e tal, a minha lombar está pegando, você senta num banco de madeira, fica ali um pouquinho, quando levanta, tu está novo. Aquilo ali desaparece, porque a madeira, ela absorve, na verdade, o negativo, tá? Embora, no passado, se a gente vê, as igrejas, elas não tinham bancos. Todo mundo ia a pé lá, porque, na verdade, as igrejas, elas não foram construídas originalmente para missa. Elas eram lugares de tratamento espiritual. Então você chegava lá, deitava no chão, deitava naquelas rodáceas, quase com aquela energia das rodáceas, da arquitetura sagrada, aquilo tudo curava, na verdade, a pessoa. Com o tempo que começou-se todas as missas, as coisas, e mudou o perfil. Mas as igrejas antigas são construídas dentro de uma geometria sagrada, né? E essa geometria sagrada, elas têm esse poder de cura, né? Por isso que muitas pessoas entram aflitas dentro da igreja e saem tranquilas ali. Vou fazer a última pergunta. Aí é mais uma crença, um achismo, digamos assim. Você dissecou muito bem aqui o mapa, né, astral do dia do incêndio que vai completar, lembrando sempre, 50 anos agora, dia 1º de fevereiro. Seria possível, você acha possível que se analisem o mapa, talvez como uma ciência, uma pseudociência, mais para frente, para evitar tragédias como essa? Se você olhasse esse mapa naquele dia, talvez pudesse ter sido alertado e impedido isso, ou é karma e não tem jeito? Bom, karma é karma, né? Eu costumo falar, karma a gente não muda, a gente dribla. A gente poderia ter abrandado alguma coisa, mas era um karma coletivo, na verdade, daquelas pessoas. Mas que poderiam ser alertados, que poderia ter sido avisado, né? Isso, na verdade, a gente poderia ter redimido, né, alguns processos, né? Então, a astrologia, na verdade, ela funciona, né? Eu não estou falando que esse ano vai ter algum outro problema no Joelma, mas estamos, no histórico do Joelma, um ano energeticamente mais complicado, porque o ano, né, que o Joelma teve o histórico, na verdade, do acidente, foi um ano de Saturno. E esse é o ano duplo de Saturno. E Saturno tem um grande ciclo, né, que rege 36 anos, que começou em 2017, né, então está no 8º ano de Saturno, né, e a regência do ano é Saturno. Então, aquela energia da dor, etc. e tal, está forte ali.
né? E como a gente está aqui falando do Joelma, o Joelma vai ser muito falado ainda esse ano aí, tá? Porque aquela energia, acredito até que apareça depoimentos novos, fatos novos, para a gente poder estudar e entender melhor toda essa história. E sabe, a gente não grava até um especial com Paulo Vasque 2, Joelma 2, né? É bodas de ouro, né? Bodas de ouro. Bodas de ouro, é um bom tempo aí. Eu queria te perguntar, para finalizar, uma curiosidade apenas. Por que numa das músicas da Legião Urbana, a música 29, tem uma parte que ele diz: passei 29 meses no navio e 29 dias na prisão, e aos 29, com o retorno de Saturno, decidi começar a viver. Ok, tá. Vamos lá. Em astrologia, nós temos 2 momentos na vida da pessoa que as pessoas estão vinculadas às grandes mudanças. Um é o retorno de Urano, que acontece por volta dos 40 anos e depois por volta dos 80 anos, traz grandes modificações, e os retornos de Saturno, que ocorrem há cerca de 30 em 30 anos. Quando eu falo cerca, é porque Saturno, como Urano, ele tem um movimento para um lado, depois ele tem um movimento retrógrado, ele vai, ele vem, então é cerca de. Então, por volta de 29 anos a 31 anos, Saturno está no mesmo local do momento do nascimento da pessoa. Então, ele é um grande alinhador kármico. Inclusive, a energia do ano, como é dupla de Saturno, esse é um ano de alinhamento para todo mundo. Interessante, né? Porque o Renato, na música, ele coloca o retorno de Saturno como a marca do momento em que ele percebe que começou a amadurecer como pessoa. É isso. E Saturno é o velho, né? Antigamente eram 7 planetas visíveis, então eram trabalhados apenas esses 7 planetas. E Saturno era o mais longe do Sol, o mais longe da Terra. Urano, Netuno e Plutão não eram conhecidos. Então ele tem a ver com morte, ele tem a ver com maturidade, ele tem a ver com velhice, né? Porque ele é o mais lento, né, na verdade, que faz a volta do Sol. Então, também dentro da teoria geocêntrica, é o que mais demora, né, dos 7 planetas a dar volta ali. Então, ele é o grande alinhador. Então, uma pessoa que vive, né, 90 anos, ela tem a oportunidade de passar por 3 grandes mudanças na vida. Então, o primeiro retorno é aos 30 anos, quando você realmente amadurece, você deixa o teu lado ainda teenager, na verdade, ali para cá, e é onde você quer construir, né, a etapa sólida da tua vida, porque é entre os 30 e 60 que você constrói o que você tem. Pode ter alguma coisa a ver o fato de que eu, aos 30 anos, me livrei do alcoolismo e voltei a estudar? Totalmente. Foi exatamente aos 30 anos. O retorno do Saturno, ele é um alinhador. Né? Saturno é um planeta alinhador. Muita gente está com medo do ano, etc. e tal, né? Falando, o ano de Saturno vai ser ruim, etc. e tal, mas Saturno trabalha prudência, trabalha paciência, trabalha autoconhecimento, trabalha provisão. Ou seja, é um ano bom para guardar dinheiro, fazer reserva, crescer, amadurecer, né? Tem que trabalhar, tem que ralar, né? Mas é isso aí. E com o retorno de Saturno, a gente chega ao final do episódio. Comentem os retornos dos Saturnos de vocês também. Mandem perguntas, compartilhem, se inscrevam e tornem-se membros. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Gratidão, até a próxima aí. Até a próxima. O maluco do nada meteu Legião Urbana, mano. Então tu tirou essa porra, cara. Porque essa música sempre me marcou, cara. Cara, não tem nada a ver Joelma com Legião Urbana. Sim, ele falou do retorno de Saturno. Retorno de Saturno, Você deve fazer, Vai ver isso. Cara com uma cara dela. Gente do YouTube, Comunidade Arquivo Estranho. É o seguinte, eu venho aqui dizer que a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem pra cá.